galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e dia daqueles, ó, de dar água na boca, gente do céu, daquele jeito que eu gosto, fazendo uma viagem ao passado. E eu acho que pela primeira vez, dois assuntos aparentemente distantes um do outro se encontraram no mesmo dossiê. Ontem tivemos desdobramentos interessantíssimos sobre o escândalo internacional, né? O apoio, não apoio, tá fazendo, não tá fazendo. Estou falando da questão da Argentina. O Estadão soltou algumas notas e a turma da Globo também. A nota da Globo ainda mais interessante, que fala como algumas pessoas ligadas ao PT foram para o país vizinho ajudar os hermanos a derrotar o Milei. E aí esse assunto, ele levantou algumas discussões porque a turma foi para cima da Andresa Matais, a editora-chefe do Estadão. E aí alguns jornalistas começaram a relembrar algumas coisas do PT e eles resgataram um texto do Reinaldo Azevedo que é uma pérola, porque ele responde uma questão daquela típica: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ele realmente responde que questão é essa, vocês vão saber. E aí, em paralelo, no dia de ontem, também saiu uma informação sobre uma estatal que conecta com esse outro tema. E, na verdade, também conecta com o primeiro tema do vídeo hoje, que é a segurança pública e as falas do Flávio Dino e um vídeo que está circulando da Eliane Cantanhede. Então, confia no pai que hoje a história é boa. E o quarto e último tema, se der tempo, ainda conecta com o final, porque a gente vai falar de estatal ainda, o que a Marina Silva e o Lula andam aprontando. Mas vamos, que é para tempo de comentar sobre tudo. Aquela introdução meio enigmática, que você fica, nossa, o que a gente vai comentar no vídeo hoje? Mas vem que a história eu te garanto que é boa. E vejam só. Flávio Dino, lá da Bahia, visitar a turma lá, né, ver como tá as coisas, mostrar que o governo federal está muito preocupado com o estado das coisas. E como não poderia deixar de ser, de quem é a culpa pelo caos da segurança pública? Dele. Jair Messias Bolsonaro, o único. Tudo de ruim no Brasil, a culpa é dele. Tá ali, ó. Em coletiva de imprensa, realizada em Salvador, na Bahia, na tarde desta quinta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, afirmou que você deixar que as pessoas tenham uma ferramenta de forma irresponsável é uma das causas da violência no Brasil. Ou seja, a culpa é de Bolsonaro, né? Não tem o que falar. Mas beleza. Independente disso, tiveram alguns movimentos ontem interessantes. Mais uma vez o Alberto Cantalice, já falei, além de membro do Diretório Nacional do PT, ele é diretor da Fundação Perseu Abramo, a Fundação dos Intelectuais do PT, que monta os planos. Curto, médio, longo prazo, é o cérebro do partido, é a turma lá do Disseu. E o Alberto Cantalice está desesperado, porque tá vendo a agenda indo pro buraco, tá vendo o Lula patinando, tá vendo que essa agenda identitária que importaram dos americanos, né, como a esquerda gosta de falar, não está emplacando mesmo, cada dia mais tem rejeição na sociedade. E aí, como segurança pública vem sendo apontada, inclusive nessas pesquisas, Datafolha, Quest, as últimas que saíram mostrando, ó, é a principal preocupação da população brasileira. Aí o que o Cantalice está falando, nos últimos 3, 4 dias, ele vem insistindo. A esquerda não pode ficar ignorando segurança pública. A esquerda tem que se debruçar sobre segurança pública. E ontem, ele cruzou demais a linha. Ele cruzou tanto a linha que tá quase virando um bolsonarista. Porque o Alberto Cantalice, ele fala, cita alguns crimes muito complicados, né? Vários ali, ele fala, ó, enfim, dá uma lida, tá ali pequenininho, mas dá pra ler. E ele fala que chegou a hora da sociedade discutir a oportunidade de estabelecimento de prisão perpétua, sem saidinha temporária e progressão de regime nesses casos. E ele cita realmente crimes muito complicados. Prisão perpétua. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo com a esquerda? A esquerda agora tá contra o bandido? Aí o Rui Costa Pimenta então ele falou, ó, gente de esquerda, viu? Lembra do nosso lado. Aí ele fala assim, ó, o PT precisa urgentemente definir a sua política sobre a questão da segurança pública. Ou o PT adota uma posição de esquerda, né, contra a brutalidade da burguesia, o estilo bolsonarista, ou vai acabar sucumbindo diante do bolsonarismo. O cidadão abaixo, que é um dirigente do partido, defende a política bárbara e reacionária da prisão perpétua. E ele encerra o comentário falando assim, ó, a direção do PT deve se pronunciar. Não basta punir apenas os idiotas identitários, que tem ódio do povo brasileiro e do Brasil. A turma ávida por punitivismo não devem ter lugar na esquerda. Eles estão batendo cabeça. E
quando o Dino fala da turma que não gosta do povo brasileiro, tá com essa sanha persecutória, né? O Dino não, o Rui Costa da Pimenta, ele não tá de todo errado. Danilo Thomas, um estudioso aí da esquerda, jornalista também, vez outro escreve umas matérias na Folha de São Paulo, ele fez um comentário muito interessante ontem, principalmente na parte que nos toca, né, conservadores, porque ele fala assim: eu não entendo esquerda punitivista e penalista. Não concordo, mas, conceitualmente, entendo alguém conservador e de direita ser punitivista e penalista, porque essa é a imagem que tem na cabeça deles, o espantalho que criaram, as mentiras. Mas alguém de esquerda não. A pessoa perdeu a noção. Tem sido mais fácil achar pessoas conservadoras e liberais que são legalistas e garantistas, ou seja, defende a lei mesmo, fazer o certo pelo certo, e não usar a lei para perseguir adversários. Vejam só, um cara de esquerda reconhecendo que são os conservadores, está sendo muito mais fácil encontrar conservadores falando: cara, o certo é o certo, a gente tem que seguir o que está na lei. A gente não pode só perseguir uma pessoa porque a gente não gosta dela, do que pessoas de esquerda nessa posição. Tem muita gente de esquerda pautada no direito penal do inimigo. E aí a gente vê que a defesa das garantias fundamentais entre 2017 e 2018 era hipocrisia. Aquela história de prerrogativas temos é pura hipocrisia. Era só porque era o Lula, mas contra Bolsonaro vale tudo. Mas continuando ainda, voltando para a segurança pública, você vê que o bate-cabeça dentro da esquerda tá tão grande. Eu acho que pela primeira vez em mais de 100 anos de história no Brasil, eu acho que o primeiro partido ali, Partido Operário, ele no início dos anos 20 no Brasil, se não estou enganado, toda vez que eu parei na Biblioteca Nacional para dar uma lida, eu acho que desde lá eu nunca vi a turma da esquerda sair em defesa da polícia. Nem que seja um tiquinho assim. Mas ontem o Flávio Dino, depois de ele fazer várias ressalvas, né? Não, nenhuma instituição tá sempre certa. Isso, ninguém é perfeito. Aí ele começa falando, lá na frente falar: então, ó, não concordamos com a ideia de que a polícia está sempre errada. Certa ela não tá sempre, mas errada também não. Eu falei: meu Deus, o que é que está acontecendo? Até o ministro da Justiça já tá tentando passar um pano para defender a polícia. Fiquei surpreso com esse comportamento. E aí eu fiquei pensando, o quão ruim estão as coisas no Brasil para a turma do Lula tá defendendo a polícia. Complicado, viu? Complicado. E aí, gente, diante de tudo que tá acontecendo, as críticas, as cobranças em cima do senhor Flávio Dino são cada vez maiores. Querem resultado. Porque o caos só faz aumentar. E teve lá a questão dos médicos, eu nem vou entrar nessa questão, porque, na boa, eu não vou entrar nessa questão. Só que eu quero mostrar pra vocês o caos que tá acontecendo e como este vídeo aqui é extremamente interessante. Vocês devem ter visto, mas se não viram, vejam só que vamos trazer mais informações depois disso daqui. Esses dias eu vi um especialista de segurança dizendo que o governo federal tem que falar de policiamento de proximidade. Mas como? Nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal fazer polícia de proximidade. Esse especialista de segurança que o senhor está falando é Benedito Mariano, que foi o coordenador da política de segurança pública do programa do presidente Lula. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, conversei com ele hoje mais cedo, e ele faz essa crítica, né, da política de proximidade, diz que o senhor não está atuando nesse sentido. Eu queria realmente colocar essa pergunta para o senhor: como é que o senhor responde a essa crítica que vem exatamente o que a Clarissa estava mencionando, deste fogo amigo de dentro do PT? Raquel, não entro nesse mérito, repito, se é fogo amigo, fogo inimigo, e realmente eu nem sabia que tinha sido ele. Porque é tanta coisa que tem sido dita, e aí a gente vai recebendo aqui os informes da loja. Lula escolheu um lacrador. Aí o lacrador foi lacrar. E aí ele falou, especialista de segurança pública. Aí a Raquel Landim lembrou, seu ministro, esse cara aí, cuidado pra lacrar errado, porque ele foi o cara que fez o plano de segurança pública do Lula.
Eu estou sabendo agora. Passou vergonha, né? Passou vergonha. Isso é interessante. Eu não sei se vocês vão lembrar, a gente só comentou sobre isso, creio eu. Eu acho que foi ou no final de agosto ou no início de setembro. Mas isso vai estar no atrás de agosto, certeza. Começou a ter essas críticas em relação à Bahia, ao que estava acontecendo na Bahia, a atuação da política na Bahia. E aí, quem puxou, né, a narrativa com força, isso tudo começou na operação contra Bolsonaro, que foi no dia do PAC. Teve isso daí, aí a Mônica Bergamo solta uma nota. Lula fica chateado com Flávio Dino. E aí os petistas, porrada na imprensa. Aí a Mônica Bergamo começa a subir o tom. E começa a bater na segurança pública. Ela fez várias postagens, assim, em torno de... Eu acho que foi dia 16 de agosto. A memória é boa, mas posso estar bem errado. Mas acho que foi 16, 17, 18. 3 dias seguidos, descendo na bolacha do Flávio Dino. E aí quem fez o diagnóstico do que estava acontecendo, acho muito preciso, foi o Leonardo Coutinho. Naquele momento, ainda não estava se falando da divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí o PT ainda não estava tentando colocar as mãos no cargo, né? Em um carguinho no Ministério. Mas, muito antes disso, o Leonardo Coutinho falou: isso daqui, essa briga aí, Mônica Bergamo versus petismo, é a ala do José Dirceu falando. E eu sempre tento falar pra vocês, eu falei, gente, isso aqui, notinha plantada. E muitas vezes notinha plantada, umas é pra passar pano pro governo e outras é pra atacar os coleguinhas. Por quê? Porque o PT é insaciável. O apetite do PT é insaciável. Nem o Lula consegue controlar. E aí eu adoro quando tem aquela oportunidade onde a própria imprensa confirma o que a gente tenta comentar sobre a imprensa. Talvez num lapso, talvez numa grande gafe, a Eliane Cantanhede revelou que a imprensa faz o tempo inteiro. Notinhas plantadas. Olha o que ela diz. O PT fica numa situação complicada, porque o PT cobrou muito o Flávio Dino, plantou notinhas em jornais e tudo, na imprensa, dizendo, olha, o ministro não fez nada na segurança, já está aí há não sei quantos meses e tal, fogo amigo, mas quando você vê a situação da Bahia, né, o maior número de mortes, o maior... Eu nem vou continuar. O PT plantou notinhas, isso, aquilo, outro. Aí tem dois tipos de nota. Como é que a classe política trabalha? Inclusive o palavreado que eles usam. Tem o on e em off. Em off é quando você passa a informação, mas fala assim, ó, não diz que foi o que eu te contei. Quando assim, ó, tal pessoa tá errando nisso, aquilo, outro, você bota lá, como se você tivesse descoberto. E aí tem o em on. Em on é assim, ó, isso aconteceu segundo relatos de fulano de tal. Aí você deixa o seu nome vazar. Aí tem esses dois. Essas notinhas que ela tá falando são notinhas off. Bota ali no jornal, outra, etc, tudo mais. Então, grande parte do tempo, essas notícias que saem e que mais reverberam no Brasil, dos grandes colunistas de bastidor, vamos começar pela Veja. Radar, Robson Bonin e a turma que trabalha pra ele. É notinha de bastidor, essas notinhas plantadas em off. Aí você vai pro Globo. Bela Megali, Lauro Jardim, é isso daí o tempo inteiro. A Malu Gaspar, ela eu acho um pouco mais independente do que os outros dois. Aí você vai pro Metrópolis. Guilherme Amado não precisa nem falar, né? Pelo amor de Deus. Esse daí é um dos piores de todos. É aquele que fez uma matéria que vocês nunca vão esquecer, que foi revelar os emojis, as conversas, né, de WhatsApp. Tinha lá o emoji dos empresários, que depois virou busca e apreensão. Você lembra? Vários bolsonaristas, golpistas e tudo mais. O jogador dele eu acho um cara mais de boa também, mas tem uma notinha também lá direto. O Rangel faz o jornalismo mais investigativo, mas normalmente alguém canta a pedra, né? Pra você investigar. Capelli nem dispensa apresentações também, né? E até dizem que é familiar do Ricardo Capelli do governo. Você tem a turma do bastidor que também segue na mesma linha. Então, o jornalismo é assim de cima até embaixo. Essas são as fontes. Só que muitas vezes, uma coisa é você passar a informação, outra coisa é a classe política se utilizar do jornalismo para avançar com suas narrativas. E isso acontece sempre. E eu acho engraçado quando a Eliane Cantanhede fala de notinhas plantadas.
porque isso daqui está até relatado, como pode ver ali embaixo, na página 369 do Atlas de Junho, saiu na revista Fórum, que foi o momento que Eliane Cantanhede ela interrompe o Jorge Pontual para corrigi-lo na Globo News. Porque ele se atrapalhou sobre o negócio lá, Minha Casa Minha Vida, lá um escândalo, etc. Tudo mais. A Eliane Cantanhede pediu a palavra para informar que recebeu um recado de Lula. Mas aí não foi notinha plantada, né? Aí realmente foi ao vivaço. Recebeu ao vivaço. Tanto que ela fez tweet na época, né? Sabe quem está vendo o Em Pauta da Globo News? O presidente Lula. E sabe quem mais está vendo o Em Pauta na Globo News? O Pacheco. Como é que tu sabe disso? Te mandando mensagem? Deus está vendo. Deus está vendo. Né? Essa daí é em on. É quando você manda e fala assim, não, eu que te falei. Pode falar aí que eu disse que tá errado. E aí eu fico me perguntando, né? Essa notinha aqui, será que é plantada? Ou será que... Não sei, né? É realmente uma notícia real. Vocês realmente querem me fazer acreditar? Vocês querem me fazer acreditar? E a gente vai voltar a falar da Mônica Bergamo daqui a pouco. Daqui a pouco de novo. Lula passa a primeira noite sem dor e já quer voltar a trabalhar. Mas médicos mantêm proibição. Me solta, eu quero trabalhar? Me solta? Não, não, Lula, você não pode. Não pode. Meu Deus, os médicos não querem deixar eu trabalhar. Vocês querem me fazer acreditar que o Lula tá doido pra trabalhar, os médicos não deixam. E aí precisa da Mônica Bergamo pra contar isso pro Brasil, mostrar o quão trabalhador ele é. Ah, meu Deus. Brasil, 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 Brasil. Mas guarda tudo isso. As coisas vão ser conectadas do início até o fim do vídeo de hoje. Começando a ficar ainda mais engraçado, tivemos vários desdobramentos sobre a questão da Argentina. Vários. E talvez os políticos brasileiros esqueceram que os jornais argentinos talvez tivessem contado algumas coisinhas que podem colocar as narrativas do PT, né, por água abaixo. Talvez esqueceram de checar o que foi publicado na imprensa argentina. E a gente vai falar sobre isso. Porque o Estadão fala assim, ó. Lula prometeu ajudar Massa contra Milei em campanha eleitoral. Dizem os jornais argentinos. O que é que está acontecendo? Vamos dar uma olhada. No dia 29 de agosto, jornais da Argentina trouxeram relatos da conversa ocorrida na véspera entre Lula e o ministro da Economia daquele país, o Sérgio Massa, né, que é candidato, está disputando aí contra o Milei, candidato de esquerda. Lula disse ao ministro, de acordo com o candidato, ou seja, de acordo com o Sérgio Massa, que enviaria pessoas de sua equipe argentina com o objetivo de ajudá-lo na campanha para parar a direita. Olha só, olha a data, 29 de agosto, o Sérgio Massa falou para os jornais de lá que assim, ó, o Lula me disse que vai mandar reforços. O Lula me falou que vai mandar reforços. Vamos ganhar, vamos ganhar. Em 28 de agosto. Será que o Lula cumpriu sua promessa? Sim, com certeza. Vamos chegar lá. Quem contou aos repórteres o diálogo com o presidente, ou seja, com o Lula, foi o próprio Sérgio Massa. Em conversas reservadas, diplomatas do Itamaraty se queixaram do vazamento. Por que será, né? Não era para ter vazado. Lula faça alguma coisa. Abre aspas. Um gênio, Lula. Ele prometeu que nos ajudaria a vencer Milei, disse o ministro da Economia argentino a seus companheiros durante o voo de volta a Buenos Aires, segundo reportagem publicada no jornal La Nación em 29 de agosto, assinada por Jaime Rosenberg. Abre aspas de novo. Como isso ajudaria a se materializar? Participantes do encontro, no qual foram discutidos 80% de política e 20% de economia, confirmaram que Lula ofereceu à massa o nosso povo em matéria de comunicação. Ou seja, pessoas, né, o povo do PT, para ajudar na comunicação. Foi isso, Lula. Para evitar que a direita ganhe e voltemos 40 anos em óbvia referência ao Milei, escreveu o jornalista. O jornalista escreveu isso em 29 de agosto. Grava a data. Ao citar como foi sua campanha do ano passado, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula afirmou: Milei é um louco pior que Bolsonaro? O presidente observou ainda que era necessário enviar todos os reforços para a vitória de Massa.
É preciso vencê-lo para que o Mercosul continue, disse o petista de acordo com o La Nación. A nota do La Nación original é essa. Massa volviu de Brasil e dijo que Lula lo apoiará para vencer a Milei. Eu não sei ler espanhol, mas está ali e está a tradução. Eu não vou entrar na nota porque o Estadão já disse, só para mostrar qual é a nota. Aí o Estadão continua. Ainda no dia 29 de agosto, o jornal argentino Página 12 trouxe relatos da conversa entre Lula e Massa no Planalto, contados pelo próprio candidato, ou seja, mais informações do próprio Sérgio Massa, onde ele relata o que ele conversou com Lula. Abre aspas. Faça o que você tem que fazer, mas vença, afirmou o presidente, de acordo com o ministro da Economia argentina. Desde de juntar dólares e junte votos. Vocês têm que vencer pela integridade do Mercosul. É sua responsabilidade vencer, completou Lula, de acordo com a reportagem do Página 12, assinada por Melisa Molina, sob o título Tudo o que o Lula disse para a Massa. O Página 12 descreve ainda como foi a conversa entre Lula e o candidato apoiado pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, sobre um dos empréstimos lá do CAF. Em outro momento, central da conversa entre as delegações argentina e brasileira, falaram, é claro, de acordo que haviam alcançado com a CAF, que dará garantias ao acordo de 600 milhões de dólares para financiar exportações do Brasil para a Argentina. Enfim, a nota é essa, também não vou entrar, só para mostrar que o Estadão não está mentindo. Melissa Molina, página 12. Todo lo que le dijo Lula Massa. Tudo que Lula disse para Massa. A tradução em português muito mais claro. Mas e aí, gente? 29 de agosto, segundo o La Nación, Lula mandaria o nosso povo para ajudar com a comunicação. Será que o Lula mandou? Sim, ou com certeza? Bom, do Estadão, o PT pode questionar se é verídico ou não, mas da Globo ninguém duvida, porque a Globo é parceira do PT. E a Globo afirma com todas as letras: estrategistas do PT tentam evitar a vitória da extrema-direita no primeiro turno na Argentina. Subtítulo: a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialistas em comunicação do PT, o nosso povo, né, do PT de comunicação, estão há quase 2 meses trabalhando na campanha do peronista Sérgio Massa. Lula! O que é isso, irmão? Só que aqui chega, na verdade, até antes, né? Chegou até antes, porque a nota saiu do 29 de agosto. Segundo o Globo, os estrategistas estão lá desde o dia 13 de agosto. E fala assim, ó, seguindo a risca, o Pedro de Lula, cada dia mais preocupado com o resultado da eleição da Argentina, estrategistas vinculados do PT desembarcaram em Buenos Aires após as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, não passo, realizadas em 13 de agosto para reforçar a equipe do candidato peronista Sérgio Massa. O Globo conversou com alguns desses estrategistas, que pediram anonimato, mas confirmaram que 2 de seus principais focos são dar mais emoção à campanha do Massa e ajudar os argentinos a entenderem como funciona o universo digital da extrema-direita. Procurada, a assessoria do PT disse que não indicou nem intermediou a atuação de qualquer pessoa em campanhas políticas em outro país. O PT nunca faz. Ninguém sabe de nada nesse PT. Ninguém sabe de nada. E o Lula menos ainda. Massa começou a jogar, mas com medo de Milei, né? Milei aí tem que botar medo, né? É o bicho papão. Olha, igual o Bolsonaro, viu? Vai destruir a Argentina, viu? Eita! Aí o pessoal, mas a Argentina não tá destruída. Não, mas vai destruir mais ainda. Vai ficar pior. Não confia no Milei. Usando elementos como o risco de uma ruptura de relação com os países vermelhos e até mesmo com o Brasil. O candidato, também ministro da Economia, teve ainda 2 gestos nos quais se vê claramente o trabalho da equipe do PT. Um pedido de desculpas aos argentinos pela crise e seu impacto no dia a dia das pessoas. E também a afirmação que assumiu o comando do Ministério da Economia quando ninguém queria pegar um barco que já estava afundando em meados do ano passado. Aí está a emoção que o PT queria na campanha argentina e que outros estrategistas também vinham defendendo
Sobretudo, as desculpas aos argentinos e, com elas, uma clara decisão de se descolar do desastroso governo de Fernandes e Cristina. Segundo contou desses estrategistas, o candidato peronista levou um baita susto nas primárias e quando os enviados do PT chegaram a Buenos Aires, o clima era de forte pessimismo. Massa soube que teria um reforço do PT em sua campanha quando conversou com Lula em Brasília, no final de junho, e em Foz do Iguaçu, na cúpula de presidente do Mercosul. O presidente brasileiro ofereceu ajuda ao candidato da Casa Rosada e assegurou que o socorro brasileiro chegaria rapidamente ao país vizinho. O Lula vai ter a coragem de falar que a Globo está mentindo? Jamais, eu duvido. Porque aí é um encarne. A Globo, eu acho que tem mais propriedade para falar do PT do que o site oficial do PT. É um encarne. Você não sabe onde começa e onde termina o outro. O recado aos estrategistas do PT foi claro e contundente. A Argentina precisa de ajuda e rápido. Depois de quase 2 meses de trabalho, os brasileiros, que em alguns casos voltam todos os fins de semana para casa, sentem que Massa está melhor posicionado, mas reconhecem o favoritismo do Milei. Ainda assim, tem favoritismo. E aí os nossos temas vão começar a se conectar. Primeiro, notinhas plantadas, jornalistas, né, como um todo, Bergamo. O que a gente falou aqui também da Argentina, como você vê, né? Instituto Vero fará campanha nas redes contra a desinformação eleitoral na América Latina. O projeto vai envolver especialistas e organizações de Brasil, Argentina, Bolívia, Peru e Paraguai. Faz sentido, né? E o momento atual vem, assim, cai como uma luva. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Agora fica ainda mais interessante as coisas. Ainda mais. E por quê? Falei na introdução. A Andresa Matais foi criticada. Na verdade, passaram muito do ponto da crítica. Isso aqui a gente já tinha comentado ontem, saiu uma nota lá do Metrópolis, do Paulo Capelli, falando, né? Teve sua conta invadida, hackers ameaçando, ou paga um cacau, ou a gente vai divulgar os seus dados, imposto de renda, etc, tudo mais. E aí o Estadão relata isso ontem, né? Jornalista do Estadão é alvo de ataque hacker. Governo disse que vai acionar a Polícia Federal. Será? E eu pergunto, será? Não, é realmente assim, não é só pra fazer pirraça com o PT. Eu não sei como é que anda a memória de vocês, mas a minha anda boa. Até porque eu tô sempre revisitando ela. E quando o Maduro veio pro Brasil, a gente teve aquele episódio com a Delis Ortiz, jornalista da Globo, onde dizem que ela foi agredida. E até agora a sindicância não deu em nada, né? Nada, né? Eu tento, eu dou uma pesquisada semanalmente pra saber em qual pé anda. Então se a Delis Ortiz, que já tem meses, não deu em nada, vocês querem, que eu acredite que agora vai dar certo? Dessa vez vai? A Delis Ortiz, que tava lá, tava todo mundo vendo, foi dentro do Planalto, pessoas físicas, não envolve internet, nada aqui, sabe? Negócio mais simples. Até agora não deu em nada. Vocês querem me fazer acreditar que agora, que envolve hackers, etc. Agora vai? Agora vai? É mesmo? Ainda mais que a possibilidade de ser um petista é gigantesca, porque isso só aconteceu porque ela tava criticando o PT. Vocês acham? Agora vai. Paulo Pimenta afirmou que vai acionar a PF. Né? Nenhum jornalista e nenhum cidadão pode ser vítima desse tipo de ação. Eu acho que a da Delis Ortiz também ninguém vai precisar ser vítima. Mas até agora tá tudo igual. Beleza. E aí, nesse meio tempo, diversas críticas de diversos jornalistas diferentes. Eu trouxe apenas uma, porque essa foi a melhor de todas, e que trouxe uma nota que eu falei, meu Deus do céu. Eu sei que esse assunto a gente sempre comenta, mas essa nota é uma pérola. E responde a pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que pergunta é essa? Chegaremos lá. Mas estava eu ontem no Twitter e vi essa postagem do Sampancha. Observem que um certo ataque coordenado prossegue. Ataque coordenado. Usando os mesmos blogs que se usava em 2013, 2014, 2015. Os mesmos métodos para tentar destruir a reputação de alguém que ousou contrariar o governo. A diferença é que não vão chamar de gabinete do ódio. Mas deveriam.
E ele não tá falando da direita, né? Ele só devia chamar, porque gabinete do ódio só a direita. Os bolsonaristas que até hoje eu me pergunto qual é o gabinete do ódio. CPMI das fake news, buscas e apreensões, inquéritos, vaza-se tudo, só não vaza a tal estrutura do gabinete do ódio, onde fala pra jornalistas, influenciadores, sei lá, criar narrativas pra atacar alguém, né? Eu sigo esperando. Já na esquerda, aí a gente tem um materialzinho, né, meio farto. E aí o Samuel Puncher posta uma nota da Veja, que veremos que nota é essa, ele coloca assim, ó: conheça a mobilização em ambientes virtuais. Reinaldo Azevedo. 30 de abril de 2012. Falei, mas peraí, que história é essa? Que história é essa? Aqui, ó. Cuidado. Há sempre um petista na rede tentando molestá-lo. Ou, como o PT solapa a liberdade na internet para agredir os indivíduos livres, a imprensa e a oposição. É a SA do mundo virtual. Vocês conhecem a MAV? É a sigla de um troço chamado Mobilização em Ambientes Virtuais, criada pelo PT. Em vez de eu definir, prefiro que eles mesmos o façam. Na verdade, aqui é até o primeiro parágrafo, né? Que meus o façam. Na página, no MAV-SP, dizem como surgiram e quem são. Leiam em vermelho, volto depois. O em vermelho é todo esse parágrafo, né? É porque eu grifei. Então vejam só. Nos últimos dias, aqui em vídeo, eu trouxe algumas notas da Folha de São Paulo e trouxe comentários também da esquerda, onde vários deles tentam pintar que o problema que a esquerda enfrenta, em parte, se dá pelo financiamento que a direita tem, né? Nossa, muita gente para financiar a direita. É a direita que tem um monte de ONG, né? É a direita que recebe dinheiro do Soros, né? Obviamente é uma mentira. E outro ponto que eles vêm apontando há anos é porque a direita começou a utilizar as redes primeiro. É porque a direita entendeu a utilidade da internet primeiro. É porque a direita tá aí, é o tempo todo tentando falar, não, é porque a esquerda, bicho, a esquerda nunca se preocupou com a internet. E, gente, a direita que tá aí, essa tal direita bolsonarista, ela realmente começa a crescer em 2016. 2013 teve lá, 2014 o Bolsonaro começa a aparecer mais, mas 2016 pra cá. E começa a surgir várias páginas no Facebook, sabe, etc, tudo mais. Falei 2016, vai para 2017. 2018 já tá gigantesco a coisa. Mas falei 2016. A gente tá comentando aqui de um caso que é de 2012. A coisa era tão organizada que tinha um site. Esse MAV-SP tá em azul porque tem um hiperlink. Só que o site hoje em dia está fora do ar. Ou seja, essa historinha da imprensa falar que não, a direita está na frente porque começou antes, foi pioneira nas redes sociais, isso é uma mentira que está aqui comprovada. Antes mesmo da direita existir, a turminha da picanha já tinha um gabinete do ódio organizado, com um site e tudo mais. Tudo bonitinho e sensacional. E o www do site é MAV-SP-PT. Para mostrar que é vinculado ao PT. E aí o Reinaldo Azevedo, ele coloca isso aqui que tá em vermelho, mas que eu destaquei várias coisas, o que tá no site, o que estava no site oficial do MAV-SP. Eles falando deles mesmos. Quem são os militantes em ambientes virtuais do PT? Como eles atuam? Como surgiu o MAV? Responder essas perguntas nos remete às eleições de 2008 e 2010. A internet foi ganhando um espaço cada vez mais significativo dentro do processo eleitoral. Diversas informações surgiam e ganhavam força nas redes sociais. O PT virou alvo de ataques, mentiras, se propagava nas redes de forma avassaladora, e para combatê-las, um grupo de militantes de diversas regiões de São Paulo se uniram e fizeram um trabalho de defesa principalmente da nossa presidente Dilma e do nosso então candidato governador Mercadante, vítimas de mentiras e armações da oposição. Diversas ações foram realizadas pelos militantes virtuais, Twitter, Facebook, Orkut, olha, Orkut, e-mails, né, sites e blogs. Este grupo, cada vez mais unido, decidiu se organizar de forma a defender o nosso partido com P maiúsculo.
a levar informações aos usuários das redes sociais e mostrar a força da militância virtual. Quem veio primeiro foi o ovo. O ovo da serpente se chama MAV do PT. MAV sequer foi o nome que alguém criou, né? Militante de ambiente digital. Não. Eles mesmos se chamavam assim. Eles mesmos se chamavam assim. Eu não sabia desse pedaço da história. Eu não sabia. E Reinaldo Azevedo agora vai sentar bolacha. O velho Reinaldo Azevedo. Voltei. Agora vamos vê-los sem o olhar benevolente que deitam sobre si mesmo, né? O que eles falam sobre eles, o que eles mesmo quiserem. Mas vamos tentar interpretar o que é o MAV. Trata-se de um grupo organizado pelo partido para policiar a rede. É por isso que os defensores do PT e do governo estão em todos os portais, sites noticiosos, blogs e redes sociais. Seu interesse, obviamente, não é levar informação a ninguém. Como deixa claro sua carta de intenções, o objetivo é combater as mentiras e armações da oposição. Só que entenda, mentiras e armações são todas as informações e opiniões de que eles não gostam. Se o PT não gosta, se os petistas não gostam, é mentira. Já as coisas que eles gostam são naturalmente verdades e revelações. A oposição é apenas um dos seus alvos. O outro é o jornalismo independente. O que é o jornalismo independente? É o jornalismo que critica o PT. Desde que chegou ao poder, o PT encetou várias ações para tentar censurar a imprensa. 2 delas foram mais descaradas: a proposta de criação do Conselho Federal de Jornalismo e a introdução de mecanismos de restrição à liberdade de pensamento no Plano Nacional de Direitos Humanos. A sociedade rejeitou as 2 coisas. Isso não quer dizer que o partido tenha se dado por satisfeito e se conformado em viver num país em que a informação e a opinião são livres. Na internet, no jornalismo impresso e também na TV, ex-jornalistas tiveram a pena alugada pelo petismo para agredir lideranças da oposição e, ainda com mais energia, a imprensa. Peraí. No Brasil de hoje, Kellyanne Cantanhede refala, né? E você vê como as coisas começam a se conectar no vídeo agora. Notinhas plantadas para atacar não só a imprensa, não só pessoas do próprio partido, como a oposição, né? Obviamente. Será que isso aconteceu em algum momento contra Bolsonaro? Será que isso em algum momento aconteceu contra Bolsonaro? É engraçado que, antes do governo começar, alguns jornalistas escreveram cartinhas de despedida dos jornais. Porque eles foram trabalhar, né? Na República do Amor. E alguns jornais falavam: você não pode ser funcionário público e escrever aqui no jornal, né? Você não pode trabalhar para o governo e escrever aqui. É engraçado, né? Como as coisas parece que continuam iguais. Entrando e saindo, né? Os jornalistas que alugam as suas penas. A gente sabe de um canalzinho, né? São 2, tem o canal aberto e tem o da TV a cabo, né? O do canal aberto já é ridículo. É o pior do Brasil. Mas o do canal fechado, nossa senhora! Nossa senhora! Tá demais. Imparável. Tá no nível assim, ó. As gloriosas jornalistas e alguns jornalistas outros dando notícia além do celular. Recebeu o WhatsApp assim, ó. Fala aí. Ó. Gente, bastidor, em off. Acabei de ouvir isso, aquilo, outro. E pá, e ppp, e pipipi. Aí já tem outras que já tuita com aquela caixa alta, caps lock, gritando Bolsonaro. É só isso que fala. Mas engraçado como as coisas parecem que não mudaram desde 2012. Tentam desacreditá-la para dar, então, relevo às verdades do partido. Ainda ataca a imprensa, né? Essa turma chama quem não apoia a esquerda é blogueiro, né? Sei lá, produtor de fake news. Já viu quando se relata com alguém? Eu, graças a Deus, não apareço na imprensa, né? Que se aparecesse era só me xingando. Mas você pega, sei lá. Vou pensar. Quem apareceu esses dias? Bárbara. Bolsonaro. Você lembra quando o Bolsonaro deu entrevista pro canal da Bárbara? Que ele deu entrevista, acho que 1º de agosto. Aí teve a busca e apreensão dias depois. Só que a entrevista só foi ao ar dias depois. Foi depois da busca e apreensão. E Bolsonaro não comentou sobre a busca e apreensão. Ô, filho de Deus. A entrevista foi 1º de agosto. A entrevista foi 2 semanas antes da busca e apreensão. Você quer que ele fale isso como? Ele ia adivinhar?
em bola de cristal. Só que assim, as notas que eles lembram assim, ó. Bolsonaro concede entrevista para investigada por fake news e disso que processo tal e ppp. Se atacar, não. O jornalismo independente. Ah, a Bárbara não faz jornalismo. Tá bom, mas você tá atacando comunicadores independentes. Não mudou nada. Alguém poderia dizer, até aí, Reinaldo, tudo bem. Eles estão fazendo a batalha de opinião. Não está tudo bem, não. Esse trabalho é financiado com dinheiro público. Sejam verbas do governo federal e de governos estaduais ou municipais do partido, sejam verbas de estatais. Comentamos ontem sobre um comercial sensacional de quase 4 milhões. Um único comercial. Uau! Uau! Sensacional. As coisas não mudam. Vale dizer, é o dinheiro público que financia uma campanha suja que é de interesse de uma legenda. Reinaldo Azevedo que diz, viu, gente? Essas publicações, blogs, sites e revistas, sustentados com dinheiro dos cidadãos, formam uma espécie de central de produção de difamações que a tal MAV vai espalhar pela rede. Eles usam muito, né, as notas que saem aí. O núcleo mais forte está em São Paulo, mas o próprio partido anuncia que está criando outros países afora. Assim, meus caros, já não se pense mais no PT como um partido que aparelha apenas sindicatos, movimentos sociais, ONGs, autarquias, estatais, fundos de pensão e, obviamente, o Estado brasileiro. Não. Os petistas decidiram aparelhar também a internet. Aqui não. Entenderam por que é praticamente impossível fazer um debate honesto entre indivíduos em áreas de comentários de páginas abertas ao público? Vocês serão sempre espionados, monitorados e, como se diz por aí, trollados por um grupo organizado. Que fique claro, não são indivíduos do petista debatendo. Trata-se de uma tropa, né, que vem aí combatendo a livre expressão. Não raro, são de uma agressividade asquerosa. Qual é, no que diz respeito à informação, a natureza da internet? É ou deveria ser o território dos indivíduos, que têm finalmente a chance de se expressar com seu pensamento, suas sentenças, seus conhecimentos e até os seus preconceitos? Afinal, no confronto e no convívio com os outros, tem a chance de aprender e de mudar a opinião. Mas o que é que eles dizem hoje, né? Que a internet abriu a porteira para um bando de imbecis. Pessoas não podem ter direito a falar. Elas não são iluminadas o suficientes. Como o Reinaldo Azevedo escrevia bem e como ele mudou, né? Ele era bom em diagnósticos, bom em descrever as coisas. Um homem bom com as palavras. E, por certo, políticos e partidos podem e devem criar suas páginas, mas, né, não há mal nenhum nisso, desde que fique claro de quem é aquela voz. Deixa claro, pô. Para de ficar bancando aí o jornalista independente, quando todo mundo tá vendo qual lado que vocês estão torcendo. E para encerrar a nota, o Azevedo fala: o MAV subverte e corrompe a essência da liberdade na rede. A tropa que esse núcleo mobiliza nunca deixa claro que está cumprindo a tarefa. O debate se dá de maneira desigual. De um lado, o indivíduo com suas opiniões, suas angústias, suas dúvidas. Do outro, o oficialismo organizado para impedir a livre circulação de ideias, tentando confiná-las nos escaninhos da verdade partidária. Aí depois ele cita a Argentina. Que engraçado, né? A gente falou de Argentina agora. Ele cita a Argentina, que aconteceu lá com uma Kirchner, estava fazendo mais barbaridades do que a turminha do PT. E depois ele fala assim, ó, também por lá o governo lançou uma campanha feroz para tentar desmoralizar a imprensa. Chegou-se ao extremo de tentar ligar a família, que controla as ações do Grupo Clarim, né? A barbaridade que teve lá. A denúncia correu o mundo. Era falsa. É tipo aquela história, né? Não, Bolsonaro, lá, o porteiro do condomínio. Bolsonaro liberou a entrada. O Bolsonaro lá tava, irmão. Tava na Câmara. Na verdade, rodou o Brasil. Lembra daquele episódio que o Bolsonaro tava em viagem, a gente tava no Oriente Médio, abriu uma live no meio da madrugada pra desmentir a Globo? As coisas não mudam, né? Na verdade, pioram. Por aqui, busca-se criminalizar o jornalismo que denuncia os crimes do poder. E aí, essa nota tem um parágrafo 2, que eu não vou trazer, porque eu não tanco o que Reinaldo Azevedo falou sobre uma instituição brasileira do Poder Judiciário. Eu não tanco. Não dá. É assim. Não, eu acho que só o fato de contar já é trabalho demais.
Já é problema demais. Não dá. Pra mim não dá, gente. Não dá. Pra quem tiver interesse. Qual manchete? Aí vai ter um maluco querendo ler, né? A manchete é essa daqui, ó. Vai dar uma olhada. Se quiser. Se ler a matéria na íntegra. Você viu que o Reinaldo Azevedo tem mais a falar. Muito polêmico. Muito polêmico, ele disse. Muito polêmico mesmo. Então, aí. Deixa só de o gostinho, não quero mais. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem mais coisa. Eu falei que os assuntos se conectam. A Argentina já se conectou com o primeiro na segurança pública. A Argentina já se conectou com esse, com a perseguição. Já se conectou com o primeiro, segurança pública, notinhas plantadas, o papel do jornalismo, os MAVs, o que está acontecendo e tudo mais. E aí, o Reinaldo Azevedo denunciava, né, o uso inclusive de estatais. Estatais. E vejam só. O antagonista ontem traz uma informação sensacional. Tá ali embaixo. A gente vai olhar a matéria com a lupa. Diretor jurídico de Itaipu defende patrocínio de evento contra Lava Jato. Peraí. Será que ela tá falando que é a estatal Itaipu que tá patrocinando um evento contra a Lava Jato? Será? Não é possível. Será, gente? Eu acho que é, viu? Mas vamos, antes disso, olha o que Leonardo Coutinho nos conta. Em 2003, quando Lula chegou ao poder, ficou clara a precária separação entre os interesses partidários e os interesses nacionais. Em 2004, descobriu-se que uma estrela vermelha havia brotado nos jardins do Alvorada. Parece bobagem, mas foi a marca inicial de muito que se descobriria depois. A matéria abaixo mostra que, passados 20 anos, uma estrela vermelha foi pintada nas paredes monumentais da usina de Itaipu. A estatal vai patrocinar um evento de petistas assemelhados e seus agregados que tem por objetivo, abre aspas, passar a Lava Jato a limpo, fecha aspas. Leio que, ao ser questionada, a Itaipu acha que o papel da estatal é esse mesmo, abraçar causas do PT, pintando-as de nacionais e bancá-las com dinheiro do povo. Antes de entrar nesta nota especificamente deste evento, porque vamos nos debruçar muito mais, nos últimos dias, o Poder 360 contou que Itaipu vai licitar gasto de 20 milhões por ano em publicidade. Eu me pergunto, né? A Itaipu, ela vai vender mais energia elétrica por publicidade? Vai ter... ela vai produzir mais? Ela vai ganhar mais dinheiro? Acho que não, né? Assim, por que Itaipu tem que gastar 20 milhões por ano com publicidade? Por quê? Faz sentido, né? Não faz. É uma usina elétrica, é um negócio meio complicado. Mas tudo bem. A Itaipu Binacional vai licitar uma agência de publicidade com um valor de 20 milhões anuais. O edital publicado em 6 de setembro estabeleceu o contrato terá vigência de 12 meses, mas que poderá ser prorrogado ao final de cada ano até o limite de 5 anos, podendo atingir um total de 100 milhões de gastos com propaganda. Os valores de 2023 estão acima do histórico da estatal. Em 2019, na gestão de Bolsonaro, Itaipu lançou a licitação dos mesmos moldes da atual para selecionar a agenda de publicidade. Na época, o valor era de 13,9 milhões, podendo chegar a 69,7, caso fosse renovado por 5 anos. Esse contrato ainda estaria vigente, né? Mas parece que 13,9 ainda é pouco. Eu acho muito. Dá pra ter zerado, viu, Bolsonaro? Mas tudo bem. E aí, antes de falar da nota de ontem, no final de setembro, a Folha nos contou que Itaipu iria usar 1 bilhão da conta de luz para fazer política para o PT. Entre as coisas que a Folha contava 600 milhões em 3 anos para a conclusão da UNILA, a Universidade de Folha de São Paulo. Não é o nome oficial dela, né? Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Mas quem chamou de Universidade de Folha de São Paulo foi o Reinaldo Azevedo. A gente já fez um vídeo sobre isso em 2022. 2022 falando sobre a Unila. Não vou voltar no vídeo, não vou repetir tudo de novo. E aí que fecharia 1,2 bilhão em investimentos na região neste ano. Mas vamos mais. Vamos conectar os temas. Vamos voltar, vamos tentar entender agora que história é essa. Que evento é esse? Estatal Itaipu
patrocina evento contra a Lava Jato. O evento, Balanço Crítico da Lava Jato, passando a limpo, o maior caso de lawfare da história nacional, está marcado para os dias 26 e 27 de outubro na Faculdade de Direito da USP, no Largo do São Francisco, em São Paulo. O encontro irá reunir diversos jornalistas, economistas e advogados que teve viés contra a operação e é patrocinado pela estatal Itaipu Binacional. Em nota para a Cruzoé, a empresa admitiu o patrocínio. Um dos 3 coordenadores do evento é Valfrido Vardi, e a Cruzoé utiliza o termo lobista para falar dele, né? Mas é um termo assim muito feio no Brasil. Então eu só vou chamar Valfrido. Vou chamar assim, é o amigo do Boulos. É o amigo do Boulos, né? Que comanda o escritório de advocacia e o IREE, um instituto que premia jornalistas e contrata professores e palestrantes com viés anti-lavajatista e anti-bolsonarista. Entre os seus antigos diretores está o Silvio Almeida. Sim. Inclusive, um dos grandes membros do IREE, não o diretor, mas membro, é o cara lá que estava ajudando o Orlando Silva na confecção do PL 2630. A Globo revelou isso pra gente, nessa informação. Eu descobri numa postagem da Eduardo Cunha. Sensacional. Sensacional. Valfrido Vardi, além de amigo do Boulos, é o grande apoiador do PT e crítico histórico da Lava Jato. No ano passado, ele doou R$400 mil ao partido na campanha eleitoral de Lula. Foi a segunda maior doação de pessoa física. Ele só perdeu para o Rubens Ometo. Vardi também atuou em diversas causas para membros do partido e para empresários camaradas próximos à sigla. Em 2018, ele representou Dilma na ação que apurou possíveis irregularidades na compra da refinaria Pasadena nos Estados Unidos. Em 2020, trabalhou para os irmãos Joras Batista, da JBS. Este ano, pediu suspensão de acordo de leniência da Odebrecht, representado pelo PSOL, Solidariedade, PCdoB. Esses 3 partidos satélites do PT se dizem preocupados com a saúde financeira das empresas que praticavam capitalismo de compadres. Atualmente, Vardi comanda a defesa do Apio. Você lembra do Apio, daquela confusão? Teve lá o filho de um desembargador que recebeu uma ligação, que era meio que um trote, e aí ficou parecendo que o trote era do Apio, fizeram até uma perícia na voz, enfim, né, que foi afastado do comando da Lava Jato após meses tentando enterrar a maior operação contra a história da corrupção do Brasil. Esse final aqui é meio emocional, né, do Teixeira, porque Cruzoé é lavajatista até o talo, era parceira do Moro. E eu achei engraçado, olha só, Duda Teixeira. Faltou uma coisa nessa nota, cara. Sei que você discorreu aqui sobre o passado do Valfrido Vardi, mas você tem que contar para os leitores da Cruzoé que o Moro, o primeiro emprego do Moro, quando ele saiu do governo, foi escrever um parecerzinho para o Valfrido Vardi, que por sinal foi muito bem pago. O Moro devia ser muito grato, porque os valores informados na época pela própria Globo foram acima de R$700 mil. Então, faltou colocar o Moro. Viu, Moro? É o bonitão que quer unir a direita também, junto com Deltinha, né? A turma do amor. Mas eu não esqueço. Estamos aqui para completar. A gente tá junto com a imprensa, trazendo as informações extras. E guarda esse final. O caso do Apio. E aí depois, né? Para não restar dúvidas, que realmente a Itaipu tá apoiando. O diretor jurídico de Itaipu defende patrocínio de evento contra a Lava Jato. Delazari, da foto, foi um dos diretores nomeados pelo Lula. Ele também é um dos ministradores do curso da COP, a escola digital criada pelo Valfrido Vardi. Sua aula está incluída no curso O Direito é Seu, que tem o jornalista Reinaldo Azevedo no cartaz. Conecta o cara na Argentina, Azevedo, com a nota dos Maves, notas plantadas, imprensa descarada. Rapaz, tá engraçado, né? Mas fica melhor. Foi dar uma olhada no evento. Ali embaixinho, né? Itaipu, Binacional, pá. 26 e 27 de outubro. Na coordenação, como o Duda Teixeira falou, tem aqui, ó, Valfrido Vardi. E de coração, sem querer o bambambam falar sou melhor ou pior. Eu acho que a Cruzoé devia também se debruçar sobre esse nome aqui, ó. Wilson Ramos Filho. Já falaremos o porquê. Mas olhando aqui quem tá participando, quem foi que a gente falou lá atrás que voltaríamos a falar? Aquela pessoa que eu disse, lembra lá em agosto, essa briga de segurança pública, cara, que o Leonardo Coutinho, o próprio Leonardo Coutinho, que já falou dele. Ó, a briga aí é de seu
versus a aula do Flávio Dino. E a Mônica Bergamo só seria essa porta-voz. Dos jornalistas presentes, quem é que tá lá? Mônica Bergamo. O Azevedo também tá, né? E Luiz Nassif, o glorioso Luiz Nassif do GGN. Só gente de esquerda aqui. Só gente de esquerda. E tem outros que tá direto no Brasil 247, tipo o Lenny Streck. Esse ano, na verdade, a Globo News levou o Lenny Streck. Eu falei, rapaz, a Globo News levou o Lenny Streck. Meu Deus do céu, velho. Que ponto estamos chegando? Não que ele não seja um bom advogado. É porque assim, é que o cara é petista. Tá sempre lá no Brasil 247. Mas tá todo mundo lá, né? Os melhores. Esses caras realmente são bons, né? Não é piada, não. Esses caras realmente estudaram muito pra tão de tão, né? Ninguém chega lá só porque puxa o saco da esquerda, do PT. Não, os caras são capacitados no que fazem. São capacitados. Você pode discordar da decisão deles, mas os caras mandam os Paranauê. O que chama atenção é que é um evento que só tem um lado, né? Só tem um lado. Coisa que só tem um lado é meio chato. Mas vamos lá. Vamos voltar ali pra coordenação. Wilson Ramos Filho. E o Duda Teixeira da Cruz Ué, que é o autor da nota, ele fala que o Valfrido Vardi, que tá ali, é quem tá representando, né, defendendo o Apio, o juiz Apio, envolvido na confusão. E temos que falar um pouco sobre isso. Quem quiser pegar a história para ler completo, relatinho, com mais detalhes, vai no Atlas de Maio. Atlas de Maio. Subtema: confusões na Lava Jato. Eu não lembro qual o tema. Não sei se está em Justiça, Segurança Pública, assim do gênero, mas está em algum dos temas lá. Vai ter um subtema que se chama Confusão na Lava Jato. Se você botar um pesquisar na página, você acha. E como é que esse tema começava? E o que é que tem a ver o Apio com o Wilson Ramos? Um caso bem controverso envolvendo a Lava Jato, né? O que na Lava Jato não é controverso, tomou conta dos noticiários. A minha sigla de acesso ao sistema da Justiça Federal era Lula 22. Esse é o Apio, em entrevista para Globo News. Dia depois dessa entrevista, eu não estou trazendo aqui tudo que está no Atlas, não. Tem muito mais informação. Surge um vídeo nas redes sociais. Ali postado 22 de maio, né? O Fábio Vanguard escreveu: juiz Lu 22, passando o trote telefônico, foi afastado, vergonhoso, vexatório para a magistratura. E sim, as denúncias na época era que o Apio teria passado esse trote e foi afastado por isso. Falei, né? E por que Apio foi afastado? Ele supostamente fez uma ligação com o tom de ameaça, né? O filho do desembargador do TRF4, que, diga-se de passagem, era genro do Moro. O vídeo com o suposto trote pode ser visto no Twitter do Fábio Van Garten. Aí, sobre esse caso, voltando agora até no Samuel Puncher, tá vendo? O vídeo está se conectando todo. Estamos aqui no eterno loop do Brasil. A decisão TRF4 mostra que Fernando Apio fez no sistema interno da Justiça Federal antes do telefonema. Ele pesquisou um processo do filho do desembargador em que aparecia o seu telefone. Agora, atenção! Um print com dados do filho do desembargador foi parar numa conta do Twitter. O TI, né, o TI do tribunal, confirma que as informações nesse print do Twitter só poderiam ter sido acessadas por alguém logado como magistrado. Logo após o filho do desembargador receber a ligação com a voz, que a PF dizem lá ser muito parecida com a do Apio. Que loucura! Aí o Samuel Puncher volta. Ó. Essa é a postagem de Wilson Ramos Filho. Sim. Esse Wilson Ramos Filho. Esse mesmo. Segundo o TI do TRF4, esse print só poderia ter sido feito por um magistrado. O post foi logo após Apio consultar os dados de Malucelli, no genro do Moro, no sistema interno da Justiça Federal. O post segue no ar, mas optei pelo print para ocultar dados sensíveis. Ele tirou lá. Olha que engraçado. O print só podia ser batido por alguém, um acesso de magistrado. Como é que apareceu na conta do Wilson Ramos Filho? E as pessoas se questionaram, né? Se questionaram. E aí, no Atlas tem muito mais informação. Ao vasculhar o Instagram do Instituto Declara, que é do... Lá mostra, né? O próprio perfil do Twitter do Wilson Ramos Filho mostra que ele gerencia esse instituto. Era possível ver claramente que se tratava de um grupo, né, alinhado à extrema esquerda, mas uma foto chamava a atenção. Uma foto de um certificado emitido pelo governo federal.
A imagem tá de baixa qualidade, mas dá pra ver, né? Wilson Ramos Filho, Xixo. Wilson Ramos Filho, Xixo. Xixo, conselheiro. Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Não é possível? Sim, é possível. Conheça os 246 integrantes do Conselhão de Lula. Wilson Ramos Filho, a.k.a. Xixo, né? Não, é Xixo, a.k.a. Não, é o contrário mesmo. A.k.a. é o apelido, seria mesmo. Wilson Ramos Filho, a.k.a. Xixo, membro do Conselhão do Lula, coordenador do evento da Lava Jato, que, patrocinada pela Itaipu Binacional, que tinha o print do Apio, que está sendo representado pelo Valfrido Vardi, que é amigo do Boulos, que contratou o Moro, que também é um dos coordenadores do evento da Itaipu Binacional, que dispensa mais comentários. Mas temos mais coisa para falar. Mas vamos voltar. Para surpreender todos ou não, o homem que tinha postado o print era supostamente que seu mesmo material assado pelo Apio era membro do Conselhão do Lula. E não para por aí. Wilson Ramos Filho também integrava o coletivo jurídico da CUT Nacional desde a sua fundação. E 8 de novembro de 2019, uma nota do Reinaldo Bessa, atualizado. Lula toma uísque com amigos em Curitiba no primeiro dia de liberdade em apartamento de dono de faculdade curitibana. A Jada da Coroa estaria reservada para uma grande matéria de novembro de 2019. O blog Grande por Bessa noticiava que, o ex-presidente Lula foi comemorar sua liberdade nesta sexta-feira com amigos e apoiadores no apartamento do advogado Wilson Ramos, o Xixo. Onde que tá aqui o Xixo de novo? Aqui, ó. Wilson Ramos Filho, entre parênteses, Xixo. Aqui em cima também, ó. Wilson Ramos, Xixo. Então vamos lá de novo. Lula foi comemorar sua liberdade nessa sexta-feira, dia 8, com amigos e apoiadores no apartamento do Xixo. No apartamento do Xixo. Evento da Lava Jato, Itaipu Nacional. Lula tava lá. Ramos é sócio do Centro de Universidade Unibrasil e completa. Segundo ele, o casal dormiu no apartamento de Xixo e seguiu para São Paulo às 11. Casal. Este é o Brasil! Este é o nosso glorioso Brasil. Aqui, ó. Você não entendeu errado. Lula era amigo pessoal e foi festejar o seu primeiro dia de liberdade junto ao Wilson Ramos Filho. Essas são aquelas histórias que nunca vão aparecer na Rede Globo. Jamais. Jamais, 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 jamais! E aí trago a informação extra, né? Que a turma da imprensa... Ninguém vai escrever também notas muito longas. Hoje em dia as pessoas têm preguiça de ler. Eu não sei como vocês têm paciência de ficar aqui assistindo também uma hora. Mas graças a Deus vocês assistem. Porque eu tenho paciência pra falar durante uma hora todos os dias. Eu falo, nossa, eu tinha que contar essa história pro pessoal. Tinha que contar. Grande parte dela, né? Graças a Deus, graças a vocês. Atlas Brasileiro, Kimpem.com, o único registro. Vocês entendem agora como o Atlas Brasileiro é o único registro histórico deste país. Me perdoa, não sou o melhor escritor, não tenho o domínio da língua portuguesa como Reinaldo Azevedo, não tenho financiamento, só tenho artigos que me apoiam. Basicamente, o que entra pro lado sai todo pelo outro, para pagar os pobres funcionários. O Atlas não tem 1000 membros. Tá literalmente pra tirar de um canto e botar no outro. Mas é isso aí. Não quero ganhar dinheiro com isso, não. Só quero poder contar essa história. Pra mim aqui já valeu a pena. Só tá aí. E agora, o Atlas de outubro vai trazer a história daí. Toda essa história toda junta, né? Trazer a história junta, organizadinha, bonitinha. Marota. Referenciando que tava no Atlas de maio. Que onde tá relatado é a coisa aí do Xixo. Só assim, cara, pra tu entender a história do Brasil. Atlas Brasileiro, kimpem.com.br. Obrigado a todos vocês por tornar essa iniciativa possível. Mas você vê como as coisas conectam? Governo, alugando penas, né, opiniões. O próprio Reinaldo Azevedo, que denuncia agora, tá na festa da fruta. Ah, calabreso.
Tem um cara que tá agora viralizando, né? Ele chama todo mundo por apelidos. Palavras que eram femininas, ele chama de masculino, né? É o Calabreso. Vou pensar algum nome, a gente mais... Ele chama Calabreso, Camilo Pitango. É a turma aí, né? Do amor, da picanha. É isso. Eu fico triste porque já tá com 1h05, mas... Ontem eu vejo as pessoas ficam na internet discutindo tantos assuntos assim que eu falo, vixe, na boa, velho. Por um lado, eu sinto que às vezes é tentativa de demonstração de virtude. Não tô falando de ninguém específico, não, nem de algum grupo específico. Eu tô falando todo o Brasil todo. Esquerda, direita, pra cima, pra baixo, centro, e tudo mais. E os principais assuntos do Brasil e a profundidade que eles deveriam ter, eles não são, sim, não são dados. Ontem, eu ia comentar agora sobre alguns assuntos ligados à Marina. Ia falar também do negócio de crédito de carbono, vai comentar amanhã. Cara, ninguém comenta, ninguém tá nem aí, sabe? Vai vai impactar a vida de todo mundo. E fica naquela briguinha, sabe? Coisa boba. Aquela fofoquinha do dia. Quando dá pra você se aprofundar e trazer o assunto de uma forma que ele abre questionamentos, ele abre reflexões. Não é só a crítica pela crítica, de você chegar e mostrar pro cara que às vezes nem é de direita e falar, cara, olha o que tá acontecendo. Deixa eu te contar umas coisas a mais. Deixa eu sair aqui dessa superficialidade da discussão do dia a dia, essa discussão corriqueira. Vamos tentar analisar aqui com uma certa profundidade. Vamos trazer alguns elementos extras. Veja como a gente começa falando de segurança pública e a gente entra na questão de MAV. A gente responde perguntas, sabe, sobre as acusações que fazem contra a tia do Zap o tempo inteiro. O tempo inteiro. Uma coisa que eu, sério mesmo, botei como um dos objetivos, tentar quebrar essa imagem ridícula que tem da direita, de gabinete do ódio, isso, aquilo, outro. Os lugares que eu tenho a oportunidade de ir e conversar. Vocês parem para ver as minhas últimas entrevistas, né, fora da bolha, eu tenho sempre feito questão de bater nessa tecla. É um absurdo o tratamento e as coisas que fizeram com a direita e continuam fazendo. Mas enfim. Você chegou até aqui, se gosta do meu trabalho, quiser me apoiar, além do Aço Brasileiro, pode se tornar meu canal, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição. Mas acima de tudo, compartilha esse vídeo, manda pra alguém, principalmente quem não é de direita, fala, cara, tem um vídeo bem engraçado pra você ver, pô. Você entender um pouco mais do Brasil. Dá pra você entender melhor sobre a imprensa, no que você acredita. Começa a ler as notícias a mais, começa a pesquisar. Eu acho que isso aqui é pesquisar. Pesquisar não é ler 2, 3 fontes diferentes. Pesquisar é pesquisar. É tentar entender as coisas, como elas se entrelaçam entre si. Porque só ler 2 fontes diferentes, no final do dia tá lendo a mesma notícia, né? Uma da Folha e outra do Estadão. Tem que ter esse complementozinho. Procurar esses focos de atenção. E é isso. A mente comenta mais tretas. Porque iriam se conectar. A próxima notícia envolveu estatal, que era a Petrobras. Mas aí fica pra amanhã. Por hoje é isso. Volta amanhã, viu? Que eu vou estar aqui. Tô empolgado. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!